Ô gente, quantas vezes eu tomei decisões, fiz escolhas e depois que eu fui orar a Deus para ver o porquê que tinha acontecido o que aconteceu, o que eu podia fazer para reverter a situação. E eu sei que você não é assim, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque será que a Bíblia fala sobre pessoas que tomaram a decisão e depois foram consultar Deus? Ou será que a Bíblia fala sobre pessoas que consultaram Deus antes de fazer as suas escolhas, tomar alguma decisão? Já sabe? Não sabe? Quer saber? Então vem comigo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre este assunto. Fala galera, bem-vindo ao seu canal que a Bíblia fala. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre o que a Bíblia fala sobre consultar Deus antes de tomar uma decisão. Então vamos ver no vídeo de hoje. O primeiro texto que eu queria ver com você é exatamente Josué capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Olha o que a Bíblia diz. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao herém, ou seja, anátema, ao que fora consagrada destruição. Para quem não sabe, anátema significa algo que foi consagrado como maldição, algo que foi declarado ou liberado uma sentença que aquilo ali é maldito, é maldição, vai trazer coisa ruim para a vida de quem pegar. E é exatamente isso. Deus, pela perversidade da cidade de Jericó, ele declarou, ele na verdade consagrou como anátema todos os objetos, dinheiro, bens, ouro, prata, tudo aquilo que tinha na cidade de Jericó, Deus consagrou anátema. Ou seja, é maldito se não pega, não toca, vai atrasar a vida de vocês se vocês pegarem isso. E o que aconteceu? Aí no versículo 1 fala assim, ó, Acã, filho de Carmi, neto de Zabidi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sobre anátema, ou seja, sobre maldição. E por isso a ira de Deus do Eterno acendeu-se contra Israel. Primeira coisa que eu aprendo aqui, inclusive empresa, né? Se você é empresário, se você trabalha em uma empresa, como é importante você buscar a presença de Deus em todo momento. Por quê? Porque você não sabe quem está trabalhando com você do seu lado, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, que pode até sobrar para você, como aconteceu aqui. A Bíblia diz que Deus não se irou só com Acã, mas se irou com toda a nação de Israel. Agora entra o perigo, quando a gente não ora, não busca conselho de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Versículo 2. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Raven, a leste de Bet-El, ou seja, Bet-El, casa de Deus. Beit é casa, El, Deus. Então olha só, a Bet-El, detalhe, e ordenou-lhes subir e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Versículo 3. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário, Josué, não é necessário que suba todo o povo, mas apenas uns 2-3 mil homens subam para atacar Ai. Lá é pequeno, é tranquilo, é sossegado, Josué. Nem se afadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Versículo de número 4. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes, versículo 5, os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Jevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram,
Diante disso, o coração do povo derreteu-se e tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Ou seja, o que estava acontecendo? Por causa de uma pessoa, Deus, ele mais ou menos retirou a sua presença, para você poder entender. Eles fizeram coisa errada, e aí Deus se retirou do povo. E o que acontece? Josué, ele recebe o relatório de Ai. Cara, lá é pequeno, é tranquilo. Ô Josué, faz o seguinte, no máximo 3.000 soldados, poupa o resto, porque é uma cidade tranquila, cara. É algo sossegado de fazer. A gente já está acostumado com batalha, a gente já está acostumado a fazer isso. Esse é o perigo. E a gente não sabe que por trás tem uma desobediência de alguém que acabou trazendo maldição para o povo todo. Então, olha só, aí sabe o que aconteceu? Eles perderam. Josué não entendeu. Pera aí, né? Acabou de ter uma grande vitória aqui. O sobrenatural de Deus se manifestou. A gente não derrubou as muralhas, o próprio Deus derrubou as muralhas. E agora, em uma situação simples de resolver, a gente tem prejuízo, a gente perde a batalha. Pera aí. Galera, aguenta a mão aí. Versículo 7. Exclamou então Josué: Ah, eterno nosso Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Olha, antes nos contestássemos em continuar do outro lado do Jordão. Versículo de número 8. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderia dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Está preparado para ouvir? Está preparado para ouvir o versículo 10? Olha só. Então o Senhor falou a Josué: Levanta-te. Por que permanece assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Olha só, gente, o que a Bíblia está mostrando? Quando Josué começa a orar, Deus fala: levanta-te, ergue-te. Está escrito, versículo de número 10, levanta-te. Deus mandou ele levantar. Por quê? Porque o que ele tinha que fazer era orar antes. Quando Deus manda ele levantar, Josué, você tinha que ter orado antes. Você tinha que ter feito isso aí que você está fazendo agora, antes. Agora não tem mais jeito não, já aconteceu, já teve a derrota. Olha só a importância da gente orar antes. O que Deus estava mostrando para Josué quando falou levanta? Se você tivesse buscado a minha presença antes de enviar o pessoal para Ai, eu tinha te revelado o que Acã tinha feito e vocês não precisavam ter passado por nada disso que vocês passaram. Olha, engraçado que a gente é totalmente diferente de Josué, né? Lógico que não, né? A gente é tudo igual mesmo, né? Quantas vezes a gente ora, a gente faz para depois orar. A gente toma a decisão e depois a gente vai pedir para Deus abençoar a decisão que a gente tomou. Quando que na maioria das vezes Deus nem queria, falar a verdade, que a gente tomasse aquela decisão, fizesse aquilo que a gente fez. Então, não caia nessa. Tudo aquilo que você for fazer, por mais simples que seja, busque a presença de Deus antes, coloca nas mãos de Deus, fala: Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa situação diante do Senhor, eu posso fazer, eu posso realizar, eu posso ir, o Senhor me deu um sinal, que se for para me fazer, que venha dar tudo certo, tudo contribuir. Deus, mas se não for o que o Senhor quer, que o Senhor coloque empecilhos, não deixe que dê certo, faça que dê tudo errado, que aí eu vou entender que é o Senhor falando comigo. É um toque que eu estou te dando, e uma das coisas que a gente pode falar para Deus e pedir um sinal para Ele, para que Ele venha abençoar ou venha falar com a gente. Não é hora de fazer isso. E o texto que eu queria compartilhar agora com vocês, mais um exemplo, ele se encontra no livro de Josué, capítulo 9.
a partir do versículo de número 3, gente, e é engraçado como a gente é igualzinho. Quantas vezes a gente não aprende com aquilo ali, a gente passa um tempo, a gente fala o quê? Não vou fazer isso mais, aprendi, aí passa um tempo, às vezes alguns meses, ou até mesmo um ano, e a gente infelizmente torna a fazer de novo. Olha só o que Josué fez. Versículo de número 3 do capítulo 9, no livro de Josué. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento que Josué havia feito a Jericó e a Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas. Vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para a sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram-lhe aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximos de nós, e sendo assim, como poderíamos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Versículo 11. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide e ao encontro deles, e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados, as nossas sandálias e as nossas roupas. Olha só! Eis que estão gastas devido à longa jornada. Versículo 14. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, entretanto não pediram conselho do Senhor. E preste bem atenção que no versículo de número 4, eles fizeram tudo aquilo ali com a intenção do quê? De enganá-lo. E agora no versículo 14 a gente vê que eles não consultaram a Deus, mas eles tomaram a decisão de ir pela experiência deles. Quantas vezes a gente faz isso? Eu já sei, estou acostumado. E aí lá na frente dá problema. Sabe o que aconteceu? Eles não consultaram a Deus. Está escrito, a gente acabou de ver. Agora olha o versículo 15 e o versículo 16. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade israelita confiaram esse juramento. Versículo 16. Aconteceu que 3 dias depois de fazer um acordo com eles, descobriram que eram um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Esse é o perigo. Eles tomaram a decisão de confiar no instinto deles, na habilidade deles. Então a notícia para te dar: não faça isso. Detalhe, só lembrando você, Pedro
um dos apóstolos de Jesus, um dos discípulos de Jesus, que Jesus escolheu, foi um dos primeiros que Jesus escolheu. E a Bíblia vai dizer que ele pede para andar sobre as águas e em um devido momento ele afunda. Agora detalhe, Pedro era nadador profissional, ele sabia nadar bem. Só que quando ele está afundando, ele pede o quê? Para Jesus socorrer ele. Isso mostra que Pedro, mesmo sendo um nadador profissional, ele não confiou nas habilidades dele. Então, notícia para te dar: não confie nas suas habilidades, confie em Deus. Se Jesus falasse, Pedro, não, peraí, você sabe nadar, ué, pode voltar para o barco. Pedro voltava nadando. Só que Pedro não confiou nas habilidades dele, ele confiou que Jesus ia ajudá-lo. E se Jesus virasse e falasse, não, pode voltar nadando, ele voltava. Mas ele tomou a decisão de que Jesus me socorre aqui. Eu não confio nas minhas habilidades, eu confio no Senhor que vai me ajudar. E pode até usar as minhas habilidades, se o Senhor quiser, para que eu possa resolver essa situação. Olha, é diferente, então não confie nas suas habilidades. Ô Bruno, mas vem cá, você só deu 2 exemplos aí, mas nesses 2 exemplos você falou só de pessoas que, na verdade, da mesma pessoa, né, de Josué, que não consultou a Deus antes. E aí a Bíblia fala de alguém que consultou. Calma, vamos ver agora. Um homem de Deus que é muito poderosa a história de Davi. E se eu fosse você, eu lia 1 Samuel inteiro, porque ali você vai ver Davi, conta um pouco da história dele, e ali fala exatamente que Davi ele não fazia nada, não ia para uma batalha sem antes consultar, buscar conselho em Deus, se ele podia ir, se era o momento certo para ir. Olha só, 1 Samuel, capítulo 23, versículo de número 1, vamos até o 5, olha só. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Deus, o Senhor, dizendo, devo partir e batalhar contra estes filisteus? Versículo de número 2 ainda, hein? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente, vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram, se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar a Deus e o Senhor lhe assegurou, lhe garantiu, levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila combater os filisteus, mataram muitos deles e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Olha só. Então o que eu aprendo aqui? É um perigo quando a gente... Você quer ver uma coisa? Vou falar aqui rasgado. É um perigo quando a gente é religioso. Porque o religioso ele quer ajudar todo mundo, mas o homem de Deus ele consulta a Deus antes de ajudar as pessoas. Por quê? Vou dar um exemplo simples para você poder entender. Imagina que Deus quer tratar com uma pessoa no sentido de trazer melhoras para ela. Um exemplo, a pessoa ela é muito preguiçosa, acomodada, e Deus quer fazer com que ela seja, que a preguiça saia da vida dela, ela seja uma pessoa disposta, vencedora. E aí, para isso, Deus vai tocando e endurecendo o coração das pessoas, igual ele fez com o faraó. E aí as pessoas que ajudavam aquela pessoa já não ajudam mais. Por quê? Porque Deus quer, através da situação que ele está permitindo, tirar a pessoa do comodismo, da preguiça e fazer a pessoa correr atrás, ser uma pessoa vencedora. Aí eu e você, a gente não ora. E aí a gente chega lá e fica sabendo da pessoa e fala, eu vou levar uma cesta básica para ela. E aí você consegue perceber que eu e você, a gente está acabando querendo impedir o plano, o propósito de Deus, que é muito maior na vida daquela pessoa, de se cumprir. Que aí a gente vai lá e leva a cesta, o que a gente está fazendo? A gente está querendo que a pessoa fique do jeito que ela
Tá, e Deus permitiu um monte de coisa acontecer, as portas se fechar para exatamente trazer uma melhoria sobrenatural na vida daquela pessoa. Aí a gente ajudando, sem buscar Deus, a gente está, vamos falar a verdade, a gente está na verdade prejudicando a pessoa, porque Deus quer fazer algo maior e melhor para ela mesma, e a gente levando a cesta básica, a gente quer impedir isso. E a gente está, na verdade, falando o quê? Não fica do jeito que tá bom. Olha, então por isso que a gente tem que buscar a presença de Deus antes. E o que Davi faz? Ele vai orar antes. Não. Mais ou menos assim, a garagem. Davi, salva Keila. Os teus soldados são bons, vocês vão conseguir. Aí Davi, amigão, peraí, calma. Você está muito nervoso, calma. Respira. Porque eu vou consultar a Deus agora. Se ele falar que eu posso ir, eu vou. Se ele falar que não é para mim ir, eu vou ficar aqui. E Davi vai e consulta. Davi consultou a Deus. E aí Deus virou e falou para ele, não pode ir. Só que os soldados de Davi ficou com medo. Ficou com medo por quê? Porque a cidade de Keila ficava na divisa da terra dos filisteus. Então por que eles ficaram com medo? Se os filisteus ficarem sabendo que a gente está aqui, todo o exército deles, porque já é fronteira na terra deles, todos eles vão vir. Não, Davi, vão largar a mão disso. Aí Davi fala, não, peraí, vão consultar Deus. E quando eles consultam de novo, Deus fala, pode ir, que a vitória está garantida. Então olha só a importância da gente consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa ou decidir qualquer coisa que a gente tem para decidir. Busque a presença de Deus antes. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3. Clama-te a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O que é aquilo que eu não sei? É mistério, é revelação. Então Deus está falando, olha, se você buscar minha presença, eu vou revelar para você aquilo que você ainda não viu, aquilo que você não está conseguindo enxergar, aquilo que os seus olhos não conseguem alcançar. Olha, então clama a Deus, busca a presença de Deus e Ele vai te dar a direção certa, a melhor decisão para se tomar. Olha, gente, então no versículo de número 5, a gente viu que Davi, ele, através dele e dos soldados dele, Keila teve livramento. Então a cidade estava devendo Davi, estava com débito com Davi, e não qualquer débito, mas o débito da própria vida deles, da própria cidade, né? Se não fosse por eles, tudo ali ia ser destruído. Só que, olha só, versículo de número 8 agora, olha o versículo 8. Em seguida Saul convocou todos os seus soldados para batalhar, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar a Davi e os seus homens. Versículo 9. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava o mal, ele disse ao sacerdote Abiatar, traze o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Aqui tem uma revelação poderosa. Davi não confiou no favor que a cidade de Keila e os seus habitantes devia para ele. Mas ele tomou a decisão de quê? De confiar em Deus. Olha só a diferença. E por isso que muitas vezes a gente fica chateado, decepcionado, triste, porque a gente fica confiando o quê? Ah, não, a pessoa está me devendo um favor. Aí sabe o que acontece? A pessoa, ela vai e não te ajuda e não te socorre. Aí você fica chateado. Ei, coloca sua confiança em Deus. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas decepcionam. Deus não falha, não erra, está sempre pronto para te ajudar. Olha o versículo de número 10. Então Davi orou a Deus, ó Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Versículo de número 11. Saul descerá de fato como entendeu o teu servo? Aqui tem outra revelação. É um perigo quando a gente fica aí na cabeça das pessoas que fica falando um monte de coisa para o fulano falou isso, o ciclano falou aquilo, fulano é isso e aquilo, e você não procura consultar para ver se é verdade, você fica naquilo que os outros falou. Não faz isso não entra nessa onda, busca a presença de Deus, busca saber se o que os outros estão falando para você é realmente verdade. Olha só, ó Deus de Israel, faz-o saber o teu servo,
Então prontamente o Senhor lhe respondeu: descerá. Agora, por que as pessoas não oram antes? Não buscam antes? Não falam para Deus: Pai, eu estou passando por isso, aquilo. Senhor, é a melhor decisão a se fazer, sabe por quê? É simples. Porque elas não creem que Deus vai falar com elas. Inclusive vai aparecer aqui no card o vídeo que a gente gravou, que a Bíblia fala sobre crer. Vai lá, se você não assistiu, assiste, vale a pena. Está aparecendo aqui agora. Dá uma clicada lá depois e assiste esse vídeo, vale a pena. Olha só, Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e os meus homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor lhe afirmou: entregarão. Olha só, imagina se Davi fica confiando no favor que a cidade devia para ele. Davi ia morrer juntamente com seus homens, mas ele tomou a decisão de confiar em Deus. Que confiança que era essa? Se Deus falar para mim que o povo de Keila vai batalhar comigo, eu vou ficar aqui. Mas se Deus falar que eles vão me entregar, eu vou rachar fora. Olha só, versículo de número 13. Então Davi e os seus homens, que formavam uma milícia com cerca de 600 homens, partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Então olha só, gente, olha só como é importante a gente consultar Deus antes. Imagina se Davi fica naquela: não, eu salvei essa cidade, estão devendo a própria vida pra gente. Gente, vão ficar tranquilos, soldados meus, vão ficar tranquilos. Imagina se Davi faz isso. Os caras iam trair ele, iam decepcionar ele. Você acha que Davi, na hora que Deus falou para ele, eles vão te entregar, ele não ficou chateado? É lógico que ficou, ué. Mas antes de ficar chateado com vida e fugir dali, do que confiar e, além de se decepcionar, perder a própria vida. Então busque a presença de Deus antes e Deus vai revelar para você aquilo que você precisa fazer para ter sucesso, para ter vitória, para resolver a situação que você precisa resolver. Estamos chegando ao final de mais um vídeo do seu canal Que a Bíblia Fala. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E se você tem alguma dúvida a respeito de algum assunto, já deixa nos comentários aqui pra gente. A gente vai fazer questão de te responder. Se preciso for gravar um vídeo, e quem sabe o próximo vídeo não seja aquilo que você deixou pra gente aqui nos comentários. É isso aí, espero que tenha te ajudado esse vídeo. E mais um toque: busca a Deus, consulte a Deus antes. Eu insisto em falar isso. Creia que Deus vai falar com você. Só busca a Deus quem acredita que Deus vai falar com ele. Então creia que Deus vai falar com você, não vai te deixar confundido, enganado, mas vai te dar a direção, o rumo certo. E espero que você assista esse vídeo e ele possa te ajudar aí de alguma forma. E a gente fica por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tamo junto!